Se derrubar o projeto não é meu? Sejam bem-vindos a mais um Pode Hablar na Expocrato, nessa collab incrível aqui que a gente está fazendo com o Sistema S. E hoje eu estou trazendo aqui um cara que ele é presidente da Associação de Ex-Alunos do ITA, né? E como a gente fala muito de inovação, é impossível falar de inovação no Brasil e no mundo, na verdade, sem citar o ITA. E ele também tem uma coluna de aviação no Diário do Nordeste, que eu sou consumidor do seu conteúdo, acho que eu já tinha te falado isso, né? Seja bem-vindo, Igor Pires, aquela câmera é sua, manda bala. Bom dia, Matheus, bom dia a todos aqui, estou extremamente feliz de estar aqui pelo Cariri. Cresci aqui no Cariri, apesar de morar hoje em Fortaleza, então toda a vida que posso venho a Expocrato, dos últimos 4 anos em praticamente 3 ou 4 ou todos os anos, né? Não vi o ano passado, mas estou aqui, graças a Deus. E esse ano tive um motivo especial a mais, que era vir conhecer você, que era vir fico feliz demais. Conhecer aqui seu espaço. Parabéns, espaço belíssimo aqui, obrigado, muito legal. Cara. Tô muito Sistema feliz. S, né, pai? Sistema S. E assim, hoje eu represento como diretor da Associação dos Engenheiros do ITA, como você falou, a AEITA. AEITA, né? Uma associação que congrega, a gente chama os iteanos, né? Os iteanos aí, imagine, mais de 7 mil engenheiros formados desde 1950. Caramba, gente. Em 6 áreas de conhecimento. E uma novidade que eu venho compartilhar com você, caso você já sabe, mas o seu telespectador conhecer mais, né? O pessoal do Cariri, que nós teremos um Instituto Tecnológico de Aeronáutica no Ceará, em Fortaleza, o projeto do ITA Ceará, que está trazendo mais 2 cursos, somando 8 no total, então 6 em São José dos Campos, mais 2 em Fortaleza a partir de março próximo. A obra correu extremamente de maneira eficiente, não atrasou, celery, professores já contratados, técnicos, perspectivas muito boas, positivas em termos de laboratórios, e é uma oportunidade até de revitalizar o ensino do ITA com técnicas novas, né, com nova didática, nova pedagogia, para fazer justamente o que você falou, continuar inovando, que é uma das grandes características do ITA. Então eu venho aqui compartilhar um pouquinho mais dessas informações. Se quiser falar também da coluna de aviação. Não, a gente vai falar sobre tudo aqui, pode ficar tranquilo. Mas aqui nesse palco, acho que foi na segunda-feira, eu recebi o Ranieri Cândido, não, acho que foi na terça, que ele é diretor de tecnologia do Colégio Paraíso, que é onde você, né, estudou, é egresso do Colégio Paraíso. Colégio Paraíso, que um dia já foi educandário Paraíso das Crianças, pois né? Lá. E o sonho da dona Roseni transformou nessa potência. Potência. Então, assim, eu acho que, imagine, né, o Ceará. Vamos botar o Paraíso e o ITA na jogada, né? Sim, vamos. É conhecido por aprovar muita gente no ITA. Hoje vem gente do Brasil todinho, Matheus, estudar em Fortaleza para estudar. Então o cara é de Goiás, vem para Fortaleza, faz o cursinho e passa. Então, assim, é um modelo de exportação de candidatos, né? E depois o cara se forma engenheiro. Então, graças a Deus eu tive uma base muito que me permitiu, é um vestibular difícil, é um vestibular concorrido, são poucas vagas. Na época eu entrei, eram 120 vagas para o Brasil todo concorrendo, imagine, 7 mil, 8 mil candidatos. Então, tem as suas dificuldades e o Paraíso me deu essa oportunidade. Assim, o Paraíso, na época que eu cheguei em Fortaleza, ele era conhecido em Fortaleza como um colégio que educava bem, que preparava bem os candidatos, né? Massa. Mas me fala uma coisa, lá na tua adolescência, quando foi que começou esse interesse? Eu quero entrar no ITA. Eu olhava pro céu desde criança e vi o avião passando. Isso a gente chama que é o aerococcus, né? Não tem a bactériazinha. Aí ferrou, e aí você se torna um apaixonado por aviação. Então, Matheus, é interessante sua pergunta, obrigado pela sua pergunta. Porque antes do interesse do ITA, eu era um apaixonado por aviação. E aí esse interesse, imagine, eu cheguei em Fortaleza em 2002 e descobri que o ITA preparava pessoas que podiam fazer um projeto de uma aeronave. Então, quero me aproximar disso. Então,
a afinidade com as matérias mais tradicionais, física, química, matemática, né, português, e o gosto por aviação. E aí lá você descobre, imagina, você é um adolescente de 13, 14 anos, você não sabe o que é que você quer para sua vida de verdade. Sim. Você descobre que um cearense fundou o ITA, Casimiro Montenegro Filho, né? Uma das figuras mais importantes para a Força Aérea, junto com o Santos Dumont, é o Casimiro Montenegro, que hoje é marechal, que é o posto máximo da Força Aérea, né? Existem muito poucos marechais, existem muitos brigadeiros, mas brigadeiro que vira marechal, meu amigo, é porque o cara é ao nível de que o cara fundou a indústria aeronáutica do nosso país. O Brasil é um país, Matheus, ainda pobre, ainda desigual, ainda que sofre com muitas mazelas de país, vamos dizer assim, terceiro mundo, que era o que a gente ouvia. Mas o Brasil constrói aviões que voam nos 6 continentes, Matheus. Aí você vai olhar por que é que o Brasil constrói aviões nos 6 continentes e você descobre que foi um cearense que trouxe uma escola de engenharia aeronáutica para o Brasil. E muita gente não faz nem ideia. Viu, faz ideia. Eu não fazia ideia quando eu era adolescente, por exemplo. É tipo de coisa que precisa ser valorizado, talvez ensinado na escola. Concordo. Perfeito? Porque eu tava com o Paulo Rabelo aqui na terça-feira. Aliás, na segunda-feira, porque eu comecei no domingo, cara. Eu comecei no domingo. A Expograta é muito longa, né, pois cara? Eu já tô surtado aqui, porque a gente tá sendo caótico. Cada dia. Hoje tá sendo um dia mais tranquilo, graças a Deus. Espero que permaneça. Mas o Paulo Rabelo, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é, Matheus, o cearense só perde pro cearense. E a gente perde pra gente mesmo quando nós não conhecemos nossa própria história. Perfeito. É como você falou, isso tinha que ser ensinado nas escolas. Infelizmente não é, né? Ele não é celebrado, até mesmo pelo poder público, a gente não vê... Não existe um feriado estadual e deveria existir. Deveria existir. Porque todo mundo deveria conhecer essa pessoa. Não apenas por ele ter fundado o ITA, mas pelo movimento que o ITA desencadeou. Tudo lá depois. E que está prestes a desencadear aqui no Ceará. Porque, gente, o ITA, ele reúne as melhores mentes do país. As melhores mentes do país atraem as melhores empresas, né? O Parque de Inovação Tecnológica, né? O PIT, ele surgiu por causa do ITA. Do ITA. E você tava lá, conta pra galera como foi. São José dos Campos, que é onde fica o ITA, em 1940 era uma estância hidromineral, você não esquece esse nome, de tanto você ouvir, que tratava tuberculosos, porque é alto e é frio. E é bom na época pra tuberculose. Então a cidade, sei lá, era um rancho, 10 mil pessoas, se muito. Depois que o ITA chegou, Matheus, existem livros que contam isso, foi uma que você falou, uma enxurrada de grandes empresas se instalando próximo ao Vale do Paraíba, que é a região lá, né, próximo de São Paulo, 100 km de São Paulo, porque ali estavam começando a se preparar engenheiros de grande capacidade. Né? Você é muito bondoso quando você diz as mentes, as melhores mentes, eu disse, são algumas das melhores mentes, né? Algumas, né? Porque o processo é mais qualificado, o acesso é mais difícil. Isso, as vagas são pouco. Então, com a chegada do ITA, você mudou tudo. Cara, São José dos Campos é uma das cidades mais conectadas do Brasil, uma das cidades mais tecnológicas do Brasil. Tem parque aeronáutico com a Embraer, tem montadoras de GM, enfim, montadora de carro. A NVIDIA tá lá, né? A NVIDIA, a Johnson está lá, então assim, e não é só engenharia, produtos tecnológicos, tá? A Monsanto relacionado a insumos agrícolas. Então, onde você precisa de grandes capacidade de fazer um projeto, fazer um produto, fazer, como você falou, inovar, né? O ITA colaborou e hoje São José dos Campos está no mapa de chama cluster aeroespacial. Avião, satélite, míssil, helicóptero. E o pessoal quer ir para o espaço, né? E o nosso cara, assim, e como você falou, eu sou bairrista, cearense orgulhoso. Eu quero um pedacinho de São José dos Campos lá em Fortaleza, por exemplo, né? E a gente vai ter a chance de, como você falou, cara, totalmente alinhado contigo, de trazer grandes empresas agora. E qual é o grande desafio do terceiro milênio aí, do século que nós estamos? Energias renováveis. Energias mais limpas, transição energética, IA.
Então, esse nosso campus do ITA vai ter a chance de descentralizar muito essa pesquisa em alto nível e capturar empresas de elevadíssimo valor agregado. Certo? Sim, pronto, vamos lá. O Paulo Rabelo estava aqui, né? Ele tá na presidência do Cointec, né? Que é o comitê de inovação lá da FIEC. Ele falou que já existem diversas empresas com cartas de intenção, né? E antes o prédio do ITA, ele era abandonado, era pra cracudo, a galera lá, que era a antiga estação aérea, né? A base aérea, né? A base aérea estava sendo desmobilizada. Desmobilizada, exatamente. E aí tinha todo aquele alojamento do pessoal antigamente, o ITA salvou a base aérea de Fortaleza, digamos assim. O ITA salvou a base aérea de Fortaleza. E vai transformar o Ceará num hub tecnológico, porque nós estamos... acho que a menor... Aliás, não existe latência de internet quando ela entra aqui no Ceará, porque os cabos estão plugados aqui. Todos lá, né? Uma quantidade enorme. E conectividade a gente dá show. Os maiores investimentos privados em data centers estão aqui. Então, e vamos lá, né? Energia renovável, vento. Onde é que tem mais vento aqui no litoral do que no Ceará? O pessoal que faz kitesurf sabe bem onde está o melhor vento, né? Não é à toa que o pré-A, né, virou o Aspen dos trópicos. Mas, voltando nessa questão aí da tua vida profissional. Aí tu fez lá o vestibular, passou no ITA, depois se formou, saiu do ITA e foi pra onde? Perfeito, olha como é que são as coisas, né? A gente faz escolhas muito cedo e quando, há 5 anos morando fora de casa, você acaba rompendo o vínculo. Minha mãe até hoje conta que sofreu muito a saída, né? Uhum. E uma das coisas que pesou, eu me formei militar, primeiro tenente, e fui trabalhar com manutenção de aeronaves da FAB em Belo Horizonte. A região metropolitana de Belo Horizonte, em 2013. E pesou muito a distância de casa. Eu ia para casa muito pouco. E aí o que aconteceu? Na época, muitos dos meus colegas de faculdade faziam o concurso da Petrobras. E um dos motivos era que a Petrobras tem muita operação no Nordeste. Muita. E aí eu fiz uma escolha. Eu me afastei da aviação, digamos assim, do que eu sonhava, pra vir para mais perto de casa, que era outra paixão. É por isso que eu moro em Fortaleza até hoje. É o amor pela família e o amor pela terra, né? Pelos amigos, enfim. Então eu fui para Petrobras, onde eu trabalho até hoje, há 13 anos. Eu sou engenheiro de petróleo. Eu tô falando aqui de energias renováveis, né? Uhum. Mas hoje eu trabalho com óleo e gás em Natal, né? Já morei em Aracaju, já morei no interior de Sergipe, cidade chamada Carmópolis, já morei em Natal muitos anos. Com pandemia eu consegui o meu objetivo de vida, que era voltar a morar em Fortaleza. Porque a Petrobras instituiu o regime híbrido, e aí eu preciso só alguns dias no mês fazer o meu presencial lá em Natal. Então eu tô morando de volta em Fortaleza. A vida dá muitas boas voltas, às vezes não tão boas assim, e eu nunca deixei, Matheus, de participar de fóruns de aviação, etc, etc. E nisso eu me tornei fonte de alguns repórteres do Diário do Nordeste na área de aviação. Em 2022, um dos repórteres que eu prestava esclarecimentos para ele, se ausentou. Com 2 meses, perguntaram se eu queria assumir uma coluna de aviação. E eu não sabia que eu ia amar tanto esse projeto. E já são 4 anos falando sobre aviação semanalmente. Dessa coluna que lógico, minha carreira é da Petrobras, eu preciso até às vezes ter alguma flexibilidade, não posso nunca desatender a Petrobras. Eu não sabia que ele trabalhava na Petrobras. Me apresentaram ele como presidente, né, da associação de ex-alunos, que agora é diretor. E não é ex-aluno porque se sai lá é ex-aluno, né, mas o nome é engenheiro do ITA. E aí, não, beleza, a gente trocou uma ideia, foi super legal. Aí o cara, eu vou estar com um podcast lá, tu não quer não aparecer? Na hora, meu amigo, ainda mais na Expocrato. Pois é, porque tu tinha me convidado para um churrasco, né? De ex-alunos. Que haveria que haverá por aqui, isso. Pois exatamente. Aí eu disse assim, não, então eu vou retribuir o convite e vou chamar pro podcast. E aí eu não sabia que tu era da Petrobras. A minha engenharia hoje é voltada para a indústria do óleo e gás. Porém, dentro da Petrobras, eu trabalho numa gerência
que ela realiza muitos eventos externos junto com a academia. Então, uma vez por semestre a gente faz evento na Federal da Bahia, na Federal do Rio Grande do Norte. Em abril eu estava na Federal do Amazonas, ou seja, onde a Petrobras tem operação terrestre, a gente faz workshops temáticos em óleo e gás e também novas tecnologias. Então a gente está sempre conversando com a academia. Então já estão no radar. Quando o ITA Fortaleza próximo começar, a gente já está querendo fazer um primeiro workshop da Petrobras com o ITA. O ITA é um só, eu tô falando ITA Ceará só para deixar claro que é o campus do Ceará, né? Que o evento será no Ceará. Que o evento será no Ceará, para falar de eólica, de solar, de hidrogênio, de eletrolisadores, de baterias, que estão super em voga, né? Novos editais aí falam sobre armazenamento de energias. Então, hoje, falar de renováveis para mim dentro de uma indústria de óleo, porque a Petrobras está procurando ser mais renovável. A Petrobras está atrás daí o que ela chama transição energética justa, que é aquela transição energética que ocorre sem atropelos, até mesmo, porque imagine, se você dissesse que até a partir de agora está proibido o carro a combustão, tem que ser tudo elétrico, a inflação que você ia causar, já pensou, todo mundo teve que comprar carro de 150 mil reais, Matheus? Não, e tu imagina aí o quanto o Estado não ia perder de arrecadação, porque a maior fatia do ICMS é de combustível. É de combustível, perfeito. Então, a Petrobras advoga, né, a transição energética justa, aquela que acontece na hora certa, no ritmo certo, mas nunca se afastando de alguns compromissos já assumidos, né? E aí eu tô sobre transição energética, eu posso falar sobre transição energética dentro da Petrobras, eu posso falar sobre transição energética dentro da ITA, porque nós vamos ter nosso campus, nosso curso, e eu posso falar de transição energética, Matheus, nos eventos de aviação que eu visito. Quando o pessoal está falando, tem que ser net zero, ou seja, você tem que compensar suas emissões totalmente até 2050. A Europa está arrancando os cabelos, porque está vendo quão desafiante é você ter isso em 20 anos praticamente. Entendeu, Matheus? Complicado. E eu queria aproveitar, já que tu domina, né, o assunto de energias, porque tem um assunto específico que ele me chama muita atenção, que ele não está sendo explorado aqui ainda no Ceará, que são as eólicas offshore. Porque nós temos um potencial muito maior do que, né, com as pás na terra, em alto mar, o vento é muito mais potente. Sim. E aí aqui está todo mundo fascinado pelo hidrogênio verde, que ao meu ver é uma tecnologia muito mais cara do que as eólicas offshore. Perfeito. E aí a que é que tu acha que se deve esse fascínio do poder público pelo hidrogênio verde, em vez de ir para algo que a gente já domina, que a gente já sabe fazer, né? E que é muito mais barato do que gerar hidrogênio verde. Porque as pessoas acham, Igor, que hidrogênio verde é só você quebrar as moléculas de água, né? Ah, pronto, isso aqui, eu fiz uma bateria de hidrogênio verde. Tá, mas qual é a capacidade de autonomia da sua bateria? Eu vi uns meninos lá no Senai e eu achei isso bem legal, que o Senai, eu tava até com o Maurício Barreira aqui agora, que ele é gerente do Senai de Juazeiro. Eles criaram uma bateria que funcionava em energias, uma bateria elétrica, energia solar, energia normal e uma energia de hidrogênio verde. Só que a autonomia era muito pequena, é de 30 minutos, né? Você imagina um baita equipamento que vai consumir muita energia com hidrogênio verde, vai consumir muito dinheiro. Assim, para quebrar a molécula de água requer uma energia gigantesca. Olha aí, ó. Quebrar olha pra câmera e fala pra galera, porque nem todo mundo sabe disso. Requer, a gente aprende lá na pilha de Daniel, lá na química, né? Você precisa de muita energia para ter o hidrogênio puro. Então, por que é que você precisa, digamos que o hidrogênio seja viável, você precisa ter um caminhão colossal de energia, e é por isso que estão procurando o Ceará. Sol e vento de maneira abundante, barato, já domina, tem fábrica, posição estratégica e etc. Né? Mas estocar hidrogênio é perigoso, é inflamável, assim, são tecnologias, não é que não está avançando, mas ainda é caro. É muito caro. Ainda é caro. Então, quando você fala assim, por que a gente não está apostando em coisas que a gente já domina? Em certa forma é verdade, mas assim,
A gente conversa com pessoas, por exemplo, lá do Porto do Pecém, a gente conversa com pessoas da ZPE, né? E o que eles dizem é o seguinte, ó, o hidrogênio ainda está caro, eu ainda não tenho um comprador firme lá na Europa, né? Justamente por conta desse, ainda está caro, mas eu tenho como fazer cada vez mais turbinas eólicas de maiores capacidades. A própria Petrobras, outro dia, instalou em parceria com vai me fugir, uma grande produtora de usinas de turbinas eólicas lá de Santa Catarina, uma turbina eólica de uma capacidade muito grande, 5 megawatts, 7 megawatts no interior da Bahia. Então você tem como, respondendo a tua pergunta, por que é que o offshore não está sendo buscado, né? E a gente pode avaliar algumas respostas, apesar de que ainda, vamos dizer assim, eu tô mergulhando cada vez mais, ainda não sou um especialista em energias. Sim, né? Não, tranquilo, aqui ninguém é especialista em mas nada. Mas o que a gente escuta, né? A gente conversa com muita gente que escuta, o offshore ainda tende a ser mais caro, porque você imagina, você precisa ter operações offshore, a gente chama de offshore, alto mar. O onshore, que é o terra, você ainda consegue ter ganhos de capacidade ainda. E até um dado, não sei, o Ceará já foi o maior produtor de energia eólica do Brasil. E hoje está em terceiro lugar, e vias de perder o terceiro lugar para o Piauí, se já não perdeu. Minha nossa então senhora, Rio Grande do Norte, gente. Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí. Tem todo um contexto que explica isso, certo? Sim, essa perda de... mas outros locais ainda tem ventos abundantes no interior, como é o caso da Bahia, e que você está testando novas turbinas eólicas. Então, enquanto esses custos do offshore reduzirem, enquanto o custo do hidrogênio verde não ficar competitivo com o que se tem hoje, é muito difícil acreditar numa grande migração. Pode haver o quê? Como você falou, alguns pilotos. Lá no PECEM já tinha uma pequena usina de hidrogênio verde. A própria Petrobras, ela informou publicamente isso, né? Lembrando sempre que eu não falo pela Petrobras, mas é público. Uma usina de hidrogênio verde no interior do Rio Grande do Norte. Apodi, se eu não me engano, tá? Então esses pequenos pilotos, para que você vai começando a entender mais a tecnologia, tendo mais prática, eles estão acontecendo. Devem se tornar cada vez mais frequentes. E no futuro, a gente não sabe em que momento, ele deve ganhar escala, né? Mas por hora ainda, a gente tem muito de onde tirar eólica solar, essas mais... Ontem, mas uma empresa de São José dos Campos apresentou uma turbina de avião a álcool, que já conversa totalmente com transição energética. Por quê? Porque o álcool vem da cana-de-açúcar e você replanta carbono, né? Então tem de onde tirar essa transição de maneiras mais tradicionais e mais baratas. Antes de fazer um investimento colossal, né? Então, pronto, gostei. Foi bem melhor do que a resposta de uma certa pessoa, que eu não posso falar aqui, porque eu não posso falar de política aqui, gente. Mas eu tava em um evento, e aí eu fiz essa mesma pergunta, e o cara faltou meter é porque dá pra estocar. E citou o Porto de Roterdã, que já tem, né, um armazenamento de hidrogênio verde, algo assim. Mas até mesmo lá fora, ainda não existe esse investimento colossal também em hidrogênio verde. Perfeito. Vamos lá, Europa é gás natural. Gás natural 100%. E sujeito a problema de disponibilidade por problemas geopolíticos, exato. Né? Então, os caras sofreram muito aí nos últimos anos com a questão da Rússia, né? E aí, naturalmente, eles procuram outros fornecedores. Rapaz, esse companheiro aqui é um risco. É complicado confiar no cara. Eu vou tirar de onde, né? Ele é de lua. Eu vou tirar de onde uma solução para esse cara? Aí, toda indústria, você certamente sabe disso, ela quer ter o máximo de suppliers possíveis, que é justamente para reduzir seu risco de desabastecimento, ter um preço mais competitivo. Então tá todo mundo olhando de onde é que eu posso ter energias mais baratas, enfim. Né? Esse é o desafio que o nosso ITA do Ceará pode ajudar a resolver. Regulação de energia, estratégias geopolíticas, né? Porque não adianta muito você dominar a tecnologia se ninguém quer comprar. Né? Você precisa ter o off-taker, né? Que é mas você tem que falar, né, com o microfone mais perto da boca, porque senão vai ficar baixo.
Mesmo que você gesticule, tu segura assim, aí tu gesticula com a outra aqui. Obrigado pela dica aí. Não, tranquilo. Ó, eu não te falei que ia ser um papo super tranquilo. Muito tranquilo, né, cara? Super de boa. Porque, assim, o intuito do Pode Hablar, ele também é democratizar o acesso à informação. Eu quero que todo mundo que assista um episódio desse, ele consiga entender e ele não precise ficar pensando muito sobre o que ele está absorvendo ali. Porque você perde a pessoa. Às vezes você tá com a vida corrida, meio mundo de cor na cabeça, aí tu ainda vão colocar algo pra tu ter que pensar pra poder entender. Então a informação tem que vir bem mastigadinha. Teve um convidado que tava falando muito termo em inglês, sim, agora você traduza pros nossos queridos espectadores. Porque é legal esse tipo de abordagem, sabe? É educativo, flui muito melhor. E assim, cara, voltando para essa questão da energia, é um tema que eu gosto bastante. Aqui no Cariri em específico, a Cegás trouxe recentemente o gás natural para cá. Tá com uma estação ali na Trevo Drywall. E um negócio que eu não sabia, que o gás natural ele se dilata, né? 600 vezes o tamanho dele. E vai haver a construção de um gasoduto de 43 quilômetros que liga Barbalha ao Crato, porque é mais para abastecer as indústrias, né? O ganho de eficiência energética é de 40%. 40% a menos na conta de energia, que a energia é um dos insumos mais consumidos pela indústria. E isso aí tem tudo a ver com transição energética. Gás natural, imagine, gás natural, o gás veicular, né? Ele conversa muito com transição energética porque ele emite menos carbono e tem uma quantidade de energia, né, quando você queima, boa, com bom rendimento, como você está falando aí, tem mais rendimento. Então, eu não sou da indústria, assim, eu sou da indústria de óleo e gás, mas eu aprendi, você aprende tanto ler, que gás natural barato é o segredo para você ter uma indústria competitiva. Então o que você está me dizendo é excelente, assim, você vibrar, porque uma vez você tem uma rede de acesso à energia, gás canalizado, você precisa botar um caminhão lá de vez em quando que pode atrasar, o cara fica louco lá. Não, vamos falar fácil, né? É muito melhor você ter um gás canalizado na sua casa do que ter que ficar tocando botijão. Com certeza. Né? Pô, nunca acaba, você paga um valor ali, fixo e etc. Então, a partir do momento que você tem um gasoduto desse, como você falou, não sabia, que coisa maravilhosa, né? Com um fornecimento estabilizado, contínuo, e com cada vez que você tem mais escala, o preço cai. Sim. Pode ser substituído mais barato. Então, combustível é a base de tudo, como você falou, o preço é a base de tudo. Então, o industrial ele vai poder fazer o produto dele com menos custo. Estou fazendo até uma pós em gestão de empresário que cara, o segredo é o tal do custo variável. Você tem que fazer o seu custo variável o mínimo possível, né? Então, e isso conversa muito. Vou te dar um dado aqui, Matheus. A Petrobras está começando a descentralizar a produção dela isso é público também, tá? Uhum. Descentralizar a produção dela do pré-sal para águas ultraprofundas em Sergipe, que é muito bom, que é Nordeste. Uhum. Então você está trazendo mais tecnologia e investimento para o Nordeste na área de óleo e gás. E Sergipe tem muito gás. Dizem que a quantidade de gás que você vai produzir em Sergipe vai dobrar o estoque natural de produzir gás no Nordeste. Então o que acontece toda vida que você dobra a oferta de um produto, Matheus? O preço dele tende a cair. Isso. Então isso existe, em toda a costa, de Fortaleza até o Sudeste, tem um grande gasoduto. Então esse gasoduto pode voltar. Então de Sergipe você pode pegar esse gás e trazer para cá, que depois pode trazer para o Cariri. Então você está ganhando oferta, produto mais barato, acesso à energia. E uma última coisa que eu acho muito legal, lá em Fortaleza, a Cegás, eu tenho um colega que era do ITA, que já foi presidente da Cegás. Ele conta, isso é verdade, é público também. 20% da oferta de gás natural do Ceará vem, sabe de onde? Do lixo. Caramba! Num aterro sanitário, o que você mais produz, Matheus, quando o lixo se decompõe? Metano, né? Metano, gases que você pode queimar e refazer energia. Então você bota isso numa grande estufa, bota esse aterro numa estufa que dilata o volume dele, e você canaliza para ele ser queimado de novo. Isso aí é a tal da economia circular, cara.
Isso aí é desenvolvimento e... Sustentável, SG, né? ESG, né? O tal da... desculpa. Environment, meio ambiente, sociedade e governo. Isso aí é o que chama de desenvolvimento sustentável na veia. Então, se você tiver aqui, fala de um aterro aqui que o pessoal vai lá e traz gás natural de maneira natural, cara. Sabe? Isso é muito legal. Não, isso é bem interessante. Era uma das coisas que a gente já tinha até discutido com o poder público aqui, mas você sabe como é questão de poder público, né? É tudo muito amarrado, é tudo muito difícil. Enfim, com o fim dos lixões, agora a gente está tendo aí os aterros, tem uns privados, mas parece que vai haver um consórcio entre municípios para juntar ali um cinturão, né, de municípios para que eles consigam, né, tratar os resíduos sólidos. E aí seria interessante se tivesse esse investimento, porque geraria energia barata. Na fonte, né? No microfone. Meu Deus, me perdoe, tá, espectador. Você vai gerar energia barata, com uma grande boa oferta e de maneira sustentável. Que é sustentável. Todo mundo cobra hoje em dia. Não adianta ter um produto bom. Tem que ter os pilares de sustentabilidade, desenvolvimento, tem que ser amigável. Isso. É isso, Matheus? Agora, Igor, a gente falou um pouco aí do teu passado, do teu presente, e eu pergunto pra todo mundo que senta aqui nesse sofá. E pro futuro, daqui uns 5 anos, como é que tu se imagina? Continua na Petrobras? Tem algum sonho assim? Eu quero deixar de trabalhar, eu quero empreender, como é? Meu amigo, olha, esses últimos 5 anos foram de uma produtividade, assim, eu sou multitarefa. Eu acho que eu consegui exemplificar um pouquinho disso, né? Sim, eu gosto de fazer muitas coisas, né? E lógico que você tem que fazer coisas bem feitas, com algum nível de... Né? Tem que procurar fazer bem, não adianta fazer um monte de coisa ruim. Eu descobri nessa minha carreira de falar da comunicação de aeronáutica que eu quero mergulhar muito nisso. Eu quero... Por quê? Eu adoro o meu emprego na Petrobras, é a minha base que sustenta a minha família. Mas eu amo a aviação. Então, como primeira coisa que fala mais alto na minha cabeça é o seguinte: eu quero ganhar em visibilidade, eu quero aprender mais, eu quero viajar. Mas você acredita, Matheus, que a experiência na aviação, ela me fez fazer, pelo menos nos últimos anos, 5, 6 viagens internacionais, que se não fossem a coluna, eu não teria feito, ou eu teria que turistar como... Sim. Aí eu tô fazendo coisas hoje que é a melhor dos mundos. Eu vou trabalhar e eu vou turistar. Não, o Latam convidou ele aí, vive convidando, na verdade, né? Então, é um estilo de vida que eu não conhecia, que de certa forma é empreender. Sim. Porque você tem que escrever bem, o produto depende 100% de você. Se não tiver bem escrito, não aceitam. Você tem que ter um bom relacionamento com teus parceiros, companhias aéreas, aeroportos e etc. Com as suas fontes, né? Com as minhas fontes, tem que tratar muito bem as fontes para que elas sempre sejam... E a gente tem muito bom relacionamento. Então, assim, primeiro ponto, daqui a uns 5 anos eu quero estar mais mergulhado na aviação. Na Petrobras, Matheus, hoje eu tô com num momento muito bom de que, assim, você tá me vendo dessa maneira expansiva de falar? Eu acho que eu tenho descoberto muito. Cara, eu tenho muita energia. Até o lema da Petrobras o desafio é a nossa energia. Eu tô descobrindo que tem muito a ver comigo, porque, cara, eu tenho muita energia. Então, eu tô num momento, né, que eu nunca tive antes na Petrobras, que é no sentido assim, a gente bota muita energia, o resultado aparece, a gente é demandado a fazer mais, o resultado aparece e mais oportunidades estão surgindo. Então, ao mesmo tempo, eu estou muito atento e desejoso de que eu possa crescer na minha empresa, né? Quem sabe, hoje eu não sou uma liderança formal, mas quem sabe daqui a 5 anos eu possa ser uma liderança formal. E aí, o que a gente vê é que as oportunidades são muito grandes. Oportunidade de desenvolvimento e etc, né? Então, vou botar só mais uma. Como é que eu desejo? Cara, eu queria muito, muito que em 5, 10 anos o Ceará desse um salto em economia. E aí, a gente tá num time espetacular. Você já falou dos data centers. Sim. O Ceará vai ter um tem porto... Tem a questão das terras raras também, né? Diz que tem terras raras aqui pelo Nordeste, né? Pelo Ceará, não é isso?
E outra. E em cidades que ninguém dá nada por elas. Perfeito, o que é muito bom para desconcentrar. Exato. Né? É muito bom para desconcentrar. A produção, a riqueza do Ceará está muito concentrada no raio ali de 100 km de Fortaleza. Isso é muito, isso é ruim. Isso é muito ruim. Concordo. E outra, cara, uma ferrovia que está nascendo, que fala muito sobre escala transnordestina. Sim. Vai escoar um monte de riqueza pelo porto do Pecém. E onde ela passa... Vai pro Recife também. Só que no primeiro momento é Ceará, né? O swap, que ele tá um pouquinho atrasado. Não, mas na verdade essa parte do swap já tá pronto. O que tá terminando é a parte do Pecém. Dentro de Pernambuco existe uma ligação até Salgueiro. Salgueiro, ele... TLSA, Transnordestina Logística, né? Então, o time... Outro dia eu li um economista que também serve pro Diário do Nordeste, assim, a vez do Ceará. Lógico que muitas vezes a gente pensou que era a vez do Ceará, do Brasil, é sempre o país do futuro, né? Mas, cara, o futuro nunca chega, né? Desejo meu, que é revigorado com as coisas que tem acontecendo e eu tenho visto, é o Ceará e o Nordeste serem a nova frente irreversível de crescimento. Que a gente já cresce mais que o Brasil. Sim. Só que a gente ainda... Os salários são baixos, a escolaridade é baixa, a educação muitas vezes não é de qualidade. Então, 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. Muita gente ainda depende de auxílios. Nós precisamos ter, para ontem, empregos de altíssima remuneração. Que é isso que faz em larga escala, você tem muita gente ganhando bem, né? É assim que você consegue reter cérebros, né? Porque, tem isso também. O Ceará, ele despontou na educação, foram feitas várias reformas aí na rede estadual. Na época do governo Lúcio Alcântara, olha só, Lúcio Alcântara lá atrás começou essa revolução na educação do Ceará e muita gente não lembra dele, só fala do Cid. Do Cid, é verdade. Mas tudo começou no Lúcio. Legal. E aí, a gente preparou uma galera muito qualificada para o mercado de trabalho. E qual foi o problema? Quando eles chegaram no mercado de trabalho, não tinha empresa para retê-los. Eles tiveram que sair para fora. Então, o grande desafio hoje do Ceará, não adianta nada você ser exemplo internacional em educação se a gente não consegue reter essas pessoas no nosso mercado de trabalho. E aí, faz muito sentido você estar falando, tudo começa de uma pequena sementinha e geralmente demora muito para florescer alguma coisa, mas a partir do momento... E aí, veja como você tem várias frentes que as coisas começam a fazer sentido. Sim. Poxa, data center gigantesco que pode dar outro nível de latência em termos de IA, já se fala aí data center de IA, para esses big data... e daqui a pouco você vai ter um porto melhor, e daqui a pouco você vai ter uma Transnordestina, daqui a pouco você vai ter um ITA. Meu amigo, tem coisas muito interessantes acontecendo. Disso aí eu não duvido nada. E quando tu fala assim, daqui uns 5 anos... Tá, 5 anos eu acho que é pouco, porque o ITA vai começar agora, né? E por isso que a meta da FIEC é que em 10 anos o Ceará se torne o 5º estado mais inovador do país. Maravilha. Ou... esteja no top 5. Quem sabe a gente dobra a meta e chega no 3º? Quem sabe? Quem sabe, né? Espírito Santo, ninguém dava nada por eles e os caras estão dando show, né? Hoje o Ceará é o 7º estado mais inovador do país. E aí o presidente Ricardo Cavalcante, ele lançou essa meta dos peitos do Paulo Rabelo e agora a gente tem que correr atrás. Legal, não, isso é muito legal, cara, porque... olha outra coisa espetacular. Montadora de veículos. Montadora de veículos. Tem o polo automotivo lá em Horizonte. Eu fiquei triste pra caramba na época que a Troller saiu daqui, né? Que inclusive o fundador é do Iteano também, o Mário Araripe, e daqui do Crato, Mário Araripe, Casa dos Ventos. Só que agora você tá com a perspectiva, meu amigo, de fazer... Vai estar aí, viu, na primeira temporada. Chamou o Mário? Que legal. Muito orgulho do Mário, né? Como Iteano, como cearense, como caririense, inclusive. Daqui a pouco você está fabricando milhares de carros para o Brasil e daqui a pouco você vai precisar do engenheiro que, né? A siderúrgica do Pecém, que é a Leroy Merlin, ela está começando a fazer plantas piloto para fabricar aços de maior consumo agregado. Aqui no Ceará hoje como é que faz? A Leroy exporta esse ferro, esse aço, para a China e lá são feitas as peças do carro que são montadas aqui em Horizonte. Olha aí. E já estão na ótica de dizer o seguinte, bicho,
Vamos fabricar essas peças aqui mesmo, cara. O primeiro convidado de hoje foi o Pedro Mendonça do CIMEC, ele é diretor financeiro do CIMEC. Cara, gente fina pra caralho, a gente conversou muito sobre isso, porque a indústria do metal mecânico, ela é insumo de praticamente toda a cadeia produtiva, né? Todo mundo precisa de aço e ferro. Perfeitamente. Cara, a gente tá se aproximando aqui do final da entrevista, Igor, e eu queria que você olhasse pra câmera e desse aí o seu recado final. Olha, pessoal, assim, primeiro te agradecer, Matheus, pela oportunidade. Imagino quanto eu feliz aqui hoje. Por N motivos. Estou voltando para um local onde eu cresci, eu venho sempre aqui. Estou na Expocrato. Você pode pensar que aqui tá quente pra caramba, tá um dia super ameno e agradável aqui no nosso inverno, entre aspas. Hoje, né? Hoje tá super ameno. Terríveis aqui já, viu? Tá muito gostoso de madrugada, tá fazendo um friozinho, tava aqui na Expocrato aqui mais cedo. À noite faz frio. Então, assim, o contexto tá espetacular. Se você é cearense, né? Primeiro eu vou fazer o merchan da Expocrato, tá certo, Matheus? Se você é cearense e você nunca veio para o Cariri, sobretudo em épocas de Expocrato, sinto dizer, meu amigo, mas você não conhece o Ceará. Esse é o primeiro recado. E para você que já está aqui, é demonstrar uma felicidade enorme de vir contar um pouquinho sobre o Igor Pires aqui. Eu sou de Iguatu, mas eu morei tanto tempo aqui, tantos amigos, que é como se eu tivesse eu gosto de dizer, às vezes, que eu sou de Juazeiro do Norte. Né? Tem até casa aqui, né? Tem casa aqui, casa etc. Ele tem. Então... o Cariri é uma terra espetacular, não vou dizer mini, porque para não pejorativo, mas aqui no Cariri, Matheus, você não sente falta de nada. Eu sou do interior, eu não sinto falta de praia. Eu sinto falta de praia. Você sente falta de praia? Sinto. Eu não sinto falta, sabe por quê? Porque eu ia pros clubes de serra aqui no Crato, aqui vários clubes de serra. É boa onda e tal. Então, muito feliz de estar aqui, de ver o crescimento, de ver tanta coisa bonita, uma terra de gente pacífica, que acolhe bem. Serviços espetaculares, um stand desse aqui espetacular que nos recebe e que tem gente interessada em saber sobre tecnologia, e saber sobre o item, saber sobre aviação, e saber sobre transição energética. Então é motivo de muito orgulho estar aqui compartilhando isso tudo contigo. E tu é um cara porreta, muito simpático. Obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado. Feliz, viu? E obrigado por ter topado e ter doado aí o seu tempo e a sua energia para o nosso projeto. Satisfação enorme. Muito obrigado. Valeu. Cara... Foi show, viu? Legal, né, cara? Foi muito show. Ah, peraí, tem a foto aí. Ah, não, tem que ter a foto. Tem que ter a foto.